Oi, gente, meu nome é Karine, faço parte da Uniaselv, estou no semestre 2021.1 e no terceiro período. Eu e minha amiga Yane, nós vamos falar um pouquinho sobre os professores se reinventando na era digital em tempos de pandemia. Sabemos que é um assunto novo, um assunto que não foi tão abordado, pois é uma realidade bem presente na nossa vida hoje em dia e não esperávamos que acontecesse. Então, o objetivo da nossa aula é que pode ajudar a facilitar os professores suas aulas. Aqueles professores que não eram acostumados com a tecnologia e até mesmo aqueles que já eram acostumados, mas que não usavam elas para meios educativos. Ou seja, o trabalho em si com a tecnologia era mais para acessar redes sociais para diversão. Então, os professores ainda estão se adaptando, muitos deles ainda estão se adaptando a essa nova fase e é uma renovação a cada dia. Os professores eles precisam de uma formação, né, para que essa adaptação possa ser mais rápida e menos dolorosa, porque com certeza é dolorosa. São pessoas que não usavam esse meio tecnológico para um trabalho, por exemplo, o nosso celular. Ele antes, nós fazíamos uma chamada para pessoas do nosso trabalho, para pessoas do nosso convívio, mas hoje ele é fundamentalmente a nossa ferramenta de trabalho. Nós não podemos estar sem ele, literalmente, para quem é professor. E aí, nesse projeto, a gente analisa as adaptações docentes a esse período de pandemia, aqui na cidade de Campina Grande. Mostramos através dos docentes como deixar atrativa suas aulas para que as crianças elas possam ter um retorno maior, né, nas aulas desses professores, como elas podem ser atraídas para essas aulas. E ao final, uma contação de história, usando como exemplo algo simples que você tem em casa, que você pode fazer em casa, numa aula síncrona, né, que vai usar a socialização das crianças para ajudar umas às outras, já que elas vivem tão presas dentro de casa. E aí, a educação, eu coloquei aqui que ela é considerada a base da sociedade, pois ela é quem traz grandes expectativas de uma mudança significativa de uma forma geral no meio social. Então, assim, o mundo que a gente está vivendo, ele vive em constante mudança. Então, os professores também fazem parte dessa mudança desse mundo, porque eles têm que estar atualizados sempre. Tem que estar sempre se renovando nos conhecimentos, né, na vida dos alunos, para que adapte suas aulas à realidade dos alunos, não à do professor. E aí, com essa pandemia, o professor, ele, vamos dizer assim, veio junto com essa pandemia o medo do novo, né? O medo de se renovar de uma forma diferente, porque o docente estava acostumado a ter suas aulas presenciais. E aí era o professor dando a sua aula, né? E sabia que a criança poderia ser alcançado o objetivo que ele queria, porque ele estava ali vendo, ele estava presenciando isso. E a pandemia trouxe o quê? Algo diferente, o isolamento social. E o professor teve que reinventar-se. Ele teve que ir atrás de recursos novos para que fizesse de sua aula uma aula atrativa. Por exemplo, hoje você vê em algumas escolas, creches do município, salas com 28 alunos que só 8 são participativos ativos, né, nos grupos de WhatsApp. Alguns, que são algumas famílias carentes, não têm o celular ou não têm internet para colocar nesse celular. Outros, os pais trabalham e têm que deixar seus filhos com os avós e eles também não sabem mexer nas plataformas digitais. E aí é um processo.
Então, assim, o professor, ele tem que, para inserir o aluno, né, nas atividades, nas 200 horas letivas, essa criança tem que estar inserida, sim, né, nas atividades. Então, o que é que ele pode fazer? Fazer umas atividades enviadas para a diretora, feita pelo Word, para que ela possa imprimir, e quando o pai for ou a mãe for na creche ou na escola, a diretora entregar essas atividades e a criança poder ter a certeza de que vai fazê-las. Então, não vai ficar de fora, né? Independente se a atividade seja um pouco diferente da aula síncrona. Da aula assíncrona, na verdade. Então, assim, o professor teve que buscar ferramentas como o Google Meet, né, para fazer as chamadas, a sala do Messenger, o YouTube, né, para postar seus vídeos, para não ficar tão pesado o celular dos pais, poder estar enviando seus links. Então, assim, foram N maneiras arrumadas para poder entreter as crianças. Tentar pegar algo que tem na sua casa para fazer um painel, para fazer jogos, brincadeiras, né? Então, foi algo mais limitado, queira quer não, foi mais limitado, porque na creche você poderia explorar os ambientes. Já no modo online, você não pode. Você tem que ver se a criança pode ou tem um ambiente a ser explorado, dependendo da sua aula. Por exemplo, uma aula de sustentabilidade. Você vai querer que a criança pegue na terra, que a criança plante alguma semente, espere crescer. Vai ter criança que mora em apartamento e não tem esse acesso a essa terra para ela poder sentir a textura, para ela poder plantar uma semente. Então fica bem limitado. E o professor ele tem que buscar nas formações novos jeitos de se adaptar a essa fase, não é? Então é isso. O link da história tá aqui, tá? Espero que tenham gostado. E nossas referências também estão aqui, que envolve o MEC, envolve várias outras revistas e artigos, né, científicos de pessoas que já começaram a escrever sobre o caso da pandemia e o professor e a criança se reinventar também, a criança aprender, né? Então, agradeço pela atenção e tenha um ótimo dia.